Graças a paz, igreja, aqui, graças a Deus, pelas suas misericórdias, que chegamos nessa quarta-feira, para juntos aqui lermos o segundo capítulo do profeta Joel. Hoje vamos até o versículo 11, do 1 até o 11, como o capítulo é grande. Na verdade, pessoal, o livro do profeta Joel, no original, né? É isso no original, né? Ele tem 4 capítulos, né? Só que a Septuaginta, não é isso, pastor? Isso. Mas ele tem mais sabido do que eu aqui, por isso que eu estou pedindo fila a ele. Então, a Septuaginta, né? Ela, acho que essa é a pronúncia correta, ela juntou, né, um dos capítulos, não tirou nada, né? Não pense que tirou, ela juntou, né? E fez um só capítulo, no caso é o 2. Então por isso que eu dividi. Então, a gente vai ler do 1 ao 11 e semana que vem a gente finaliza com os restantes. Então você já vai compartilhando, já vai pegando sua Bíblia, sua caneta, seu papel, lápis, se você gosta de fazer seu rascunho, gosta de anotar. Se você tiver alguma dúvida dentro do texto, faça sua pergunta também. Quiser algo acrescentar, também acrescente também. Então estamos aqui para isso, para realmente um estudo aberto, né? Não aquela coisa, aquele monólogo, não aquela coisa fechada, como muitas igrejas se fazem, né? Então, como você já sabe, a gente sempre faz dessa forma, também verso por verso, né? Capítulo por capítulo, né? A parte histórica ali, se tem algo cultural, né? A gente fala sobre a geografia também, se assim for relevante, né? Porque a gente também não vai falar coisas, porque tem isso aqui, né? Tem comentarista que se debruça. Se a gente for trazer tudo aqui, né? A gente vai ficar num versículo só, a gente vai falar 1 hora. Então não traz tanta edificação para a gente estar debatendo se é gafanhoto, migrador, cortador, se não sei o que, né? Se estava falando dessa forma, isso não vai edificar muito a gente ficar parando disso, né? Vamos ler como a gente lê, explica o que o profeta está falando aqui e depois traz algumas aplicações. Boa noite, pessoal, paz do Senhor. E é isso, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, estamos mais uma noite aqui para tratar das coisas de Deus, para aprender mais de Deus. E é isso que a gente tem feito e vamos continuar fazendo, se assim Deus permitir. Amém? Então hoje, né, mais um capítulo, né, uma parte aí, vamos dividir esse capítulo em 2 partes, como falou aqui o presbítero antes, e mais uma parte aí do livro de Joel. Esse livro que é uma bênção, é um livro que trata, né, da vida de Cristo, do Espírito Santo, trata das coisas também a respeito do povo de Israel, mas fala muito ao nosso respeito também. Amém? Principalmente, né, nesse capítulo 2 a gente vai ver do versos 1 a 11 em relação ao dia do juízo, né? Naquela época para aquele povo, e a gente vai ver que também tem algo, né, que não foi escrito aqui simplesmente por escrever, simplesmente para aquela época e pronto. Então a gente sabe que a Bíblia não é qualquer livro, não um simples livro, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então o mesmo Deus que falou antes para aquele povo, né, continua falando conosco, né? E ai de nós se ele não falasse. Então é importante que a gente venha prestar atenção. São só 3 capítulos, igreja, então passa rápido, né? A gente viu que Osés, né, de 14 a gente, quando foi ver, já estava no 12 já, né? Rapidamente. Então isso aqui a gente também vai finalizar também rápido. Então você presta atenção, porque tem muita coisa relevante para a nossa vida, para o nosso aprendizado. É importante também saber a questão histórica, cultural, para que a gente saiba também defender bem a nossa fé, né?
como bons apologetas. Então, é importante a gente estar sempre lendo a palavra de Deus e melhor, né? Entendendo a palavra, né? Tivemos aí falando entender, tivemos segunda-feira a primeira aula da segunda turma do LEP, né? Para quem não sabe ainda o que é LEP, né? Ler, entender e propagar. Propagar o quê? O Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, né? A sua morte, ressurreição, sua vida, morte. Então, foi uma bênção, graças a Deus, né? Gente de todo lugar, Mato Grosso, São Paulo, e outros estados que a gente nem lembra, né? Então, foi bom, muito bom, né? E segunda-feira vai ter mais. Então, você que quer se inscrever, ainda tem, né? Tem vaga ali, pastor? Tem vaga ainda. Tem vaga, né? Então, você que quer propagar o Evangelho, a desimportância, não pular, o que é que está acontecendo? Pular essas escadinhas, esses pilares. Essa etapa. Essa é a etapa, né? Essa é a palavra etapa. Ler, entender e propagar. O que é que está acontecendo hoje? Mal se lê, pula para propagar. Aí o que acontece? É muito crente, muitas vezes passando vergonha na rua, não sabendo explicar o versículo, né? É como a gente estava, né, sobre a história hoje, o camarada dizendo que Onésimo foi preso porque roubou Filemon, né? É como hoje, eu estava vendo naquela novela Jesus, um videozinho lá, onde mostram Jesus lá, né, ressuscitando um bebê, não tem na Bíblia. O pastor explicou aqui, né? Baseado no último capítulo de João, versículo 21, capítulo 21, versículo qual? Acho que é o último versículo. O último versículo, capítulo 21, né? Se todos os milagres de Jesus fosse contado, não, como é? Não daria em todos os livros. Não estaria, né? O apóstolo João falou no livro. Então, né, o pastor quis, né, defender Edir Macedo. Quis dar uma força, ele dá uma vida. A Edir, né? A Edir, Edir. Então, isso acontece quando o povo, em vez de ler e entender, quer logo propagar, né? Acha que porque leu assim, pronto. Porque se você for só ler, igreja, o livro do profeta Joel, Osés, né? Você só lê, você não vai entender nada. A primeira vez que eu li esses livros lá atrás, né? Há 10 anos atrás, eu não entendi nada. Ficava, como é isso aqui? Até pensava que Deus mal mandou uma coisa aqui. Então eu ficava, né, pensando, por quê? Eu só lia, mas não tinha ninguém que me ensinasse, ninguém que me explicasse. E esse curso do LEP é justamente para isso. Claro, a gente não vai formar, né, pregadores. Aqui dizer, vai sair daqui um pregador nato. Não vamos bater o martelo, porque isso é chamado, isso é dom. E esse dom, segundo Paulo, conforme Paulo fala, né, é o Espírito Santo que dá conforme a sua vontade, a vontade do Espírito Santo. Nem todos são pregadores, como disse o próprio apóstolo Paulo. Mas é importante, mesmo você ter sido chamado, por que você faz esse curso? Porque você aprende muita coisa aqui. A primeira turma chegou cheia de coisas aqui na cabeça, saiu com dúvidas sanadas, com versículos que eles achavam com uma coisa, mas viu que é totalmente diferente daquilo que eles passaram a vida toda acreditando. Então, esse curso, ainda que você não saiba, veja que não tem o chamado para pregador, mas e se te der uma oportunidade no trabalho, no colégio? Não é necessário, não é preciso que seja pregador. Será que é só pregador que vai ter essa oportunidade? Não. Então, o cristão, é dever do cristão propagar o evangelho, como é dever do cristão ler, entender, propagar, não só propagar. Então, essas etapas é de suma importância. Mas vamos entrar propriamente num capítulo. Vamos orar, né, para dar início. Oremos, meus irmãos. Pai amado, Pai querido, derrama a Tua graça, Senhor, sobre nós. Derrama o Teu amor, a Tua paz. E nessa noite, principalmente, nós pedimos a Tua sabedoria, o Teu entendimento. O Teu Espírito Santo nos conduza a uma boa interpretação. Nos conduza, Senhor,
a falar não o que nós pensamos, não o que nós queremos, mas a falar aquilo que o Senhor deseja para essa noite, para cada irmão, para cada irmã que está nos assistindo, Pai. Eu te peço, abençoa as famílias, abençoa os lares, Senhor. O inimigo tem tentado, Senhor, desfazer as famílias, tem tentado, Senhor, desunir os casais. Ó Pai, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um, que o Senhor possa abrir o entendimento, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, derramar paciência, derramar, Senhor, longanimidade, que são fruto do Teu Espírito, Senhor, que possa operar em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa essa noite e nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você já abriu sua Bíblia? Espero que sim. Então vamos lá, vamos começar. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Vocês devem estar se perguntando, nosso irmão Jades, ele está nas sombras hoje. Quis voltar para as sombras, né? Nas sombras eu falo do outro lado, tá? Tá nas câmaras, nas câmaras, né? Então, mas semana que vem, eu creio que em nome de Jesus, se nós estivermos aqui, né? Ele vai estar aqui conosco. Amém? Então vamos lá. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 1. Fazei soar o chofar, né, que é a trombeta, por toda Sião, santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo. Então aqui a gente, né, começa a ver, né, praticamente começa da mesma forma do capítulo 1, porque se a gente vê o capítulo 1 do profeta Joel, capítulo 1, verso 1, diz, né, que o verso 2, né, que o verso 1 é só a apresentação do que diz, né, os anciões, ó anciões e autoridades, ouvi o que vos tenho a dizer, todos os habitantes de Judá, escutai. Aí você lê o verso 1 do capítulo 2, você vê, né, dai alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, né? Soé a trombeta. Então, começa praticamente da mesma forma. A visão aqui é a mesma, né? Que a visão da invasão, só que de forma diferente. Por que de forma diferente? Note que aqui a gente vê uma mudança verbal. Vou explicar bem. No primeiro capítulo 1, a gente vê que foi algo, né, foi uma invasão que já foi instaurada, né? A gente vê isso quando a gente lê no capítulo 2, verso B, que diz, estou lendo o capítulo 1. Capítulo 1 de Joel, verso 2, diz assim, por que eu estou falando isso? A gente tem que lembrar que essas divisões da Bíblia foram colocadas de forma didáticas, para ficar melhor. Mas esse livro é um todo, entendeu? Então por isso que não se estranha que vão estar, isso é normal, né? Por isso que você tem que estar ligado no que a gente está falando aqui, para não se perder, dizer, está onde? Que foi isso? Então esteja ligada aqui, que você não vai se perder de forma alguma, né? E se se perder, pergunta aí que o pastor está aqui. Mas o bom é não se perder, se estiver ligado, ninguém se perde. Então, eu estou explicando por que a visão são a mesma de invasão, mas de forma diferente. Porque há uma mudança verbal. De um já ocorreu e um que ocorrerá. No capítulo 1 já ocorreu. Note, né? A parte B do versículo 2, do capítulo 1. Já ocorreu tal evento em nossos dias, ou mesmo nos dias de nossos pais, ou seja, já ocorreu, ou seja, o caos já tinha sido instaurado. Aí você volta para cá. Tem versão que diz, né? Vocês já viram? Algum de vocês já viram isso que aconteceu? Entendeu? Então, algo que já foi instaurado. Vocês estão vendo isso que aconteceu? Ninguém vai falar um negócio desse se não acontecer. Então, vocês já viram? Aí a gente volta para o capítulo 2, que é o nosso capítulo hoje, né?
na parte C, que diz, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, ou seja, vai acontecer. Então, eis a mudança verbal. A visão é a mesma, invasão do povo, né? Como a gente crê que Joel é um profeta pré, então a gente também crê aqui que ele estava falando a respeito da Babilônia. Então, no capítulo 1 ele fala do caos já instaurado, e no capítulo 2 ele fala do caos que ainda está por vir. É como aquele filme que conta, que começa pelo final. Já viu aquele filme que começa pelo final? E depois vai explicar como foi que chegou lá. Eis a questão aqui. O capítulo 1, o profeta nos diz, né, já nos mostra a visão de ocorreu, né, já aconteceu. E no capítulo 2 ele está dizendo como foi que chegou a essa visão. Como foi falado aqui no verso 4 do capítulo 1. O gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Entenderam? Estão entendendo? Aqui no capítulo 2 o profeta está explicando como foi que chegou até aqui. Como foi? Então, não perca o fio da meada. Eu estou explicando passo por passo para a gente entender bem. Isso é importância. A gente aprender isso aí, entender essa questão daí. Então aqui, note, né? Porque agora volto para o 2. Porque o dia do Senhor já está próximo. Entendeu? Então, esse primeiro versículo ele fala aqui da mesma visão, começa praticamente da mesma forma do capítulo 1, agora com visão diferente. A forma verbal muda aqui, né? Há uma mudança verbal. Capítulo 1 já aconteceu, capítulo 2 vai acontecer. Então o capítulo 2 explica tudo e você vai entender o que eu estou falando, porque quando a gente começar a ler, você vai encaixar tudo. Disse, realmente é isso. A explicação de como chegou, a gente vai ver aqui sobre né, a organização militar, como foi, como é que eles são diante das outras nações. Então a gente vai entender bem o que o profeta está falando, né? Então, vamos para o versículo 2. Algo a consultar, pastor? 2. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se espalha pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras, né? Nisso aqui porque a gente entende o porquê do capítulo 1 o profeta fala tanto de gafanhoto, porque ele faz uma alusão ao exército que vem aqui com gafanhoto. Será um dia de trevas, um dia de intensas trevas, densas trevas, né? Aí diz aí, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes. Quando amanhece o dia, os montes, está tudo escuro. Aí quando amanhece o dia, você vê que os raios de luz começam a invadir a escuridão, né? Começa a invadir, pronto. Ele está falando que vai ser a mesma coisa. A mesma coisa que quando nasce a luz do dia, né? Algumas vezes faz a luz do dia, né? A luz, e começa a procurar, né, os espaços escuros para clarear. Assim será quando chegar esse grande exército. Vai ser denso, né? Vai ser algo, como eu falo aqui, algo que jamais visto. Um exército que a gente sabe que antigamente, né, antes de se invadir uma terra, né, uma nação, o que ele fazia? Sitiava primeiro, né? Cercava, né? Que é o famoso chá de sítio, né? Cercava todinhas, né? Sitiava. Por quê? Não, a Babilônia, eu já expliquei isso no capítulo, já em Osés. A Babilônia não era como os assírios. Eles não chegavam a sair destruindo. Eles invadiam, né? Coagir, né? Primeiro ele fazia a forma de coação. Vamos coagir. Mandava emissários falar com o rei lá, olha,
Nosso rei quer isso, quer que vocês se rendam. Vocês estão vendo um exército aí, e aí, o que vocês querem? Se você se render, ele vai deixar vocês assim, pronto. Era isso. É praticamente isso. Como a gente também vê nos filmes, né? Nem tudo é fantasioso nos filmes. Os filmes, para chegar ali, eles pegaram alguma parte da história, leram algo real, para poder botar aquilo ali. Então, principalmente os babilônios, né? E o seu rei, que era um estrategista, que era, né, um excelente general de guerra. Então, eles não chegavam, eles podiam muito bem chegar, mas para que eles perder vidas de soldados, perder tempo, eles podem, né, parlamentação, né? Parlamento, né? Falar, conversar, você pode entrar em acordo. Então é isso, né? Eles faziam isso, e é isso aqui que o profeta está narrando aqui. Olha, vai ser um exército tão grande que vai ser como as trevas, vai ser um dia de trevas, assim como os gafanhotos lá no Egito. Qual foi? Foi a segunda praga ou a terceira praga de gafanhoto? Foi a terceira. Pronto, acho que foi. Então, o que foi que aconteceu no Egito? Se você ler lá, ficou o quê? Escuro. Parecia que tinha anoitecido de uma hora para outra. E assim será quando esse exército chegar. Né? Vai algo, né, realmente que vai abalar, algo que jamais visto, como o profeta fala aqui. Comparado ao que ele fala no capítulo 1 sobre os gafanhotos, né, sobre as pragas de gafanhoto, que escurece tudo, que parece que está de noite, mas não, simplesmente é a praga de bilhões de gafanhotos ali vindo, ali escurece tudo. Assim vai ser esse grande exército que está por vir para tomar a cidade santa. É um cenário de terror, né? Isso. É algo que o profeta vem narrando, né, de uma forma um tanto poética, mas de uma forma a elucidar para as pessoas que leram, para as pessoas que estavam naquela época ouvindo essa profecia, demonstrar o que estava por vir, algo simples, que não ia ser algo fácil, ia ser realmente um julgamento de Deus para aquela terra, né? Com certeza. Como se fala que o exército vai ser tão grande que vai se escurecer, né, o dia, densas trevas, né? Algo denso, algo, né, bem pesado, algo pesado, né? E ele finaliza no verso 2 dizendo: olha, ninguém nunca viu e jamais verá algo assim. Então é complicado, o negócio está se fechando. Verso 3: diante deles vai uma espécie de fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica um deserto arrasado. Sim, por onde eles passam, nada lhe escapa. Então, note aqui, né, o poderio bélico, ele falando desse grande exército, né, de como ele se espalha pelos montes, de quão grande ele é. Ele faz aqui um comparativo, né, dos montes com as nações, e também o Éden, o jardim do Éden, por onde eles passam. Aqui, claro, evidentemente que eles estão falando mais sobre Jerusalém. Então, por onde eles passam, onde era o jardim do Éden, onde tinha vida, eles arrastam tudo, transforma num deserto. Onde passam, nada lhe escapa, né? Diante deles é como uma espécie de fogo devorador. Não era qualquer exército, era o exército, né, de Nabucodonosor, né, treinados. Além de treinados, tinha também muitos mercenários que ganhavam para aquilo ali. Então, o mercenário, ele queria saber que ele só ia receber se vencesse a batalha. E mercenário não era qualquer um, eram, né, não diga soldados, mas eram bem treinados, né, na arte da guerra. E o próprio Nabucodonosor foi criado para isso. Naquela época era assim: o filho já nascia, o pai já era, né, botando os melhores professores para ensinar ele a arte da guerra, né? E claro, evidentemente que é algo espiritual, que Deus estava guiando esse exército aqui. Era do próprio Deus, que a gente vai ler mais na frente.
né, vai confirmar que é o próprio Deus que está guiando esse exército, né, com um propósito, claro. Então, a gente vê aqui, né, que eles são como um fogo devorador. Na frente, né, compara as nações, compara as coisas, né, como o jardim do Éden, que é muito bonito, ele sai destruindo tudo e nada lhe escapa, né? Poderio bélico enorme, né? Verso 4: eles têm a aparência de cavalos e correm como cavalheiros quando atacam galopando. Então, como fala que eles têm a aparência, né, refere-se à força e agilidade, né, de cavalo. Tem alguns comentaristas que falam a questão do gafanhoto, comparativo que o rosto do gafanhoto tem o mesmo com o cavalo, né? Só que, lendo todo, a gente vê que tem muito a ver com o gafanhoto. Tem a ver realmente aqui com cavalos. O que força, né? Força de. Quando a gente, um carro hoje, né? Não sei quantos cavalos, esses cavalos, porque quanto mais vai o cavalo ali, mais forte é aquele carro. E aquele falou, né? Ele tem a aparência de cavalos, né? E corre como cavaleiros, né? E a força a força dos cavaleiros com a força dos cavalos com, né, os cavaleiros, né? Agilidade, isso, essa palavra, né? Eu até botei aqui, esqueci, uma agilidade, né, em cima dos cavalos. Porque a gente lê na história, né, assiste documentários aí, até em filmes, que a gente vê o próprio, né, Gengis Khan, se você ver a história lá, ele primeiro, né, tinha uma forma de atirar com arco e flecha diferenciado, e ele fez aquela mistura das mulas, né, que era mais forte do que o próprio cavalo, que é a mistura do cavalo com o jumento, né, com asno, né? Vamos falar o nome mais técnico, com asno. Então nascia a mula, que é meio a meio, nem é cavalo, nem é asno, mas tinha muita força. Tinha a força do asno junto com o cavalo e a agilidade também dos dois, né? Então Gengis Khan, né, se tornou um terror na época dele, porque além dele conseguir fazer essa mistura, né, aí da força de cavalo dele, né, no caso as mulas, ele tinha, né, não sei se você já viu no filme, quando passa aquela tira de lado assim, né, aquela forma de flecha assim. Bom, foi Gengis Khan que criou, que fez aquela forma de atirar a flecha, né? Que ele era especialista no arco e flecha. Então, ele conquistou muitas nações naquela época, né, dessa forma, era um estrategista. Então, junte, né, ele está aqui falando que o profeta diz, nós junte a força do cavalo com a agilidade dos cavaleiros. Porque a gente sabe que no exército existia, né, a cavalaria, né, existia e a artilharia. A artilharia é o famoso bucha de canhão, né? É a turma que vai andando, que vai a pé lá. É o bucha. E a cavalaria eram só os treinados. Geralmente o rei fazia parte da cavalaria, né? Seguia o rei, né, que estava ali. E era só os camaradas realmente top, que tinha agilidade com o cavalo, que sabia andar muito bem com o cavalo, conhecia o cavalo. Geralmente o cavalo era desde novinho com eles, né? Eles já tinham uma certa afinidade, né? O músico dava até nome e tal. Então, quando a gente lê isso na história, a gente vê na Bíblia, quando o profeta fala que eles têm a força, né, a aparência de cavalos, que é a força, né, e a agilidade do cavaleiro. Era assim, né? Não era qualquer cavaleiro. Verso 5: vão saltando sobre o topo dos montes como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, como chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate, né? Então, mais uma vez, né, o profeta aqui detalhando esse grande exército, né? Vão saltando, né? Essa questão vão saltando, ele aqui a gente entende como facilidade, a facilidade que eles têm de passar sobre os montes. Os montes entendam nações. Aqui o monte que a gente entende como nações, né? Vão saltando sobre as nações. Eles têm facilidade de passar pelas nações. Não tem dificuldade nenhuma.
Porque o exército é imenso, como a gente lê, né? Lê no capítulo 2, ninguém nunca viu o tamanho desse exército, um exército como aquele, né? Ao ponto de ser comparado ao dia cheio de trevas, né? A uma invasão de gafanhoto. Então você veja o tamanho desse exército que estava vindo para trazer o juízo, né, ao Reino do Sul. Então, aqui, mas novamente, o profeta continua falando a respeito, né? Olha, eles não têm dificuldade nenhuma em passar pelas nações, né? Tem nações como os montes, né? Já vinham conquistando outras nações. Isso, claro. Até chegar a Israel, né? E vinham vencendo todas as batalhas, né? Como ele diz aqui, é um povo ordenado para o combate. Então, eles já vinham nascendo e já haviam sido treinados ali desde criança com aquele intuito de combate. Enquanto o povo de Israel era um povo mais na questão da agrícola, não era um povo bélico. E sem falar que o povo de Israel, né, já tinha abandonado a Deus faz tempo. Se Nabucodonosor fosse invadir Israel na época de Davi, ele estava ferrado, né? Não ia conseguir. Né? Por que se diz isso? Além, né, que a vitória só veio por causa de Deus. Se você ler lá em 1 Crônicas, aí você vai ler os valentes de Davi. Leia um pouco sobre o valente de Davi. Você vai ver ali homem que com uma lança matava 600 pessoas. Uma lança, 600 pessoas. Vai ver homens ali que dois homens, por causa de um punhado de ervilha ali, de lentilha, matou um exército inteiro. Só 2. Então, em várias outras coisas. O próprio Davi era um exímio, né, guerreiro, né, ao ponto de Deus não querer que ele construísse o templo. Então, Davi não matou só Golias, Davi matou vários outros gigantes também. Então, se você ler a história de Davi, dos valentes de Davi, você vê os feitos enormes. Ou seja, se Nabucodonosor invadisse naquela época ali, quisesse invadir, né? Porque há algo espiritual, porque Nabucodonosor, se existe naquela época, ele não invadiu porque Davi era com Deus. Então, Nabucodonosor estava chegando agora porque Deus assim estava ordenando que Nabucodonosor, né, invadisse a Jerusalém. E para isso ele precisava, né, para se tornar uma nação e haver temor nela, precisava invadir outras nações, como a gente lê aqui, né? Vão saltando sobre os montes, vão passando com facilidade. Quando chegou em Jerusalém, a fama da Babilônia já era grande, eles não tiveram muita coisa a fazer, não. Não tentaram muita... Vale salientar, né, para ficar... bem claro, né, que ele estava dando aqui um exemplo de Davi como um exemplo, porque Nabucodonosor e Davi não viveram na mesma época, não. Essa época que a gente tá vendo aqui é muito depois da morte de Davi, né? Assim, estou falando para deixar claro, para ninguém confundir as épocas e achar que Davi estava aqui. Achar que Davi podia fazer alguma coisa aqui e não fez. Não, se Davi estivesse aqui, primeiramente que fosse rei, o povo não estava dessa forma. Exato. Né? Davi teve suas falhas, teve, mas era um rei que levava o povo a Deus. Levava o povo a Deus, entendeu? Então, nem chegaria aqui. Né? O povo chegou até aqui porque o povo se desviou daquilo da herança espiritual que Davi deixou, né? De um verdadeiro adorador, do homem segundo o coração de Deus. O próprio filho de Davi, que foi o prepulsor dessa divisão aqui, né? Com sua arrogância, com o seu ego acima, né? Foi o prepulsor da divisão, como eu expliquei lá em muitas vezes. Não chegaria aqui, mas chegou e o juízo está chegando para esse povo, né? Verso 6: perante ele os povos se contorcem apavorados e aflitos, todos os rostos ficam pálidos de medo. Então, não sei, né? Mas o profeta descrevendo tintim por tintim do exército que vinha contra Jerusalém. E dele os povos se contorcem. Até mais uma pessoa se contorcer diante da outra de medo.
Porque, como eu disse, para uma nação poderosa chegar até aquele ponto, ele teria que invadir várias outras nações. Não era de uma hora para outra. Nabucodonosor não fez o seu nome de uma hora para outra. Houve muitas invasões, como a gente leu aqui. Eles vinham passar com facilidade. Então, quando ele chegou ao ponto, como se chegava, os povos se contorciam, apavorados e aflitos. Eita, chegou esse grande exército dentro de nós. Todos os rostos ficavam pálidos, né? De tanto medo. Verso 7. Eles atacavam como guerreiros destemidos e violentos, né? Escalam muralhas como soldados. Todos marcham em disciplinada linha, sem desviar-se da sua fileira, né? Ou seja, não tinha obstáculos. É um exército treinado, né? Treinado. Cada um na sua fileira e não vão sair do caminho. Não vão sair, né? Porque isso era organização militar. Para você vencer, nem sempre número era tudo, não. Se você tivesse uma boa estratégia militar, né? Se você tivesse bons soldados, claro, né? Bem treinados, valia por exércitos inteiros. E aqui você vê que, além de ser muitos, eles eram bem treinados, né? Eles atacavam como guerreiros destemidos e violentos, né? Essa parte de destemido e violento, né? Os gafanhotos, né? Eles eram dessa forma, como ele fala, destemido e violento. Ou seja, eles tinham outras versões diz que eles não se importavam com a espada, se jogavam. Por quê? Para eles, a missão era mais importante do que a própria vida deles. E assim é os gafanhotos. Os gafanhotos são dessa forma. Os gafanhotos, eles se matam para que o seu bando possa obter aqueles que estão atrás. Assim era esse exército. Eles não paravam odiando. Se um morria, então morreu. Não. Se morreu pela causa. Então eles não tinham medo de ir diante, escalar muralha. Se for para escalar a muralha e cair, né? Então um que olhava assim, outro, ele caiu por esse lado. Ou seja, ele sempre observava, não tinha destemido. Destemido é isso. Não tinha medo de nada, essa questão. Mas a missão tinha que ser cumprida. Assim como os gafanhotos, né? Foi um comparativo. Os gafanhotos. Que eles... O mais importante é a missão. Do que quem está realmente... Uma vida vai, mas tem outra. É assim que eles eram treinados. É dessa forma. Verso 8. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Abrem caminho por entre as armas e não se deixam intimidar por nada. Então, a organização militar, né, deles era né, como a gente fala aqui, impecável, né, não se deixavam, né, uma marcha em frente, né, ia marchando, sem bater um no outro. Né. É como a gente vê hoje, né, aquele exército da Coreia, né, os coreanos da Coreia do Norte, né? Você vê o desfile militar deles, são perfeitos, né? O russo, né? O exército russo, né? A marcha, né? Quem já foi militar sabe como é, né? O joelho aqui assim, os caras, só que eles marcham de forma diferente do que da gente. Nossa, deles é mais tudo, né? São assim. E aqui ele tá falando, né? Eles marcham sem bater um no outro. E você vê que hoje a gente vê, quando a gente vê aquela formatura, que se chama formatura ali, né? E não bate, nenhum bate no outro. E é cheio de gente. É a mesma coisa que está falando aqui. Não bate um no outro. Né? Abre caminho por entre as armas. Né? A parte que eu falei, essa aqui que eu adiantei. Abrir caminho entre as armas é o que eu falei. Se jogar na frente. Para que o outro possa, né, chegar até concluir a missão. Sem ter medo de perder sua vida. A minha versão diz aqui. Sobre a mesma espada se arremessarão. E não serão feridos. Pronto. Feridos não sei, né? Isso é uma forma metafórica, né? Não ser ferido, ou seja, a missão não será ferida. É isso que quer dizer. A missão que é invadir, né? Vai acontecer. Como fala no próprio verso 8, né? Eles vão subir
subir entre os muros, né? Não vão se deixar intimidar, ou seja, a missão vai acontecer. Intimidar, olha, se joga, né? Enquanto um se joga na frente da espada do outro passa por cima. Não vão se ferir no sentido de a missão, ela vai continuar de qualquer forma. É o que entra no 9, né? Isso. Que é o que eu estou falando agora, né? Que eu falei, projeta-se sobre a cidade, né? É o 9, né? Correm ao longo das muralhas, sobem nas casas como ladrões e entram. Ou seja, meu amigo, nada segura esse exército, não. Eles sobem muralhas, né? Eram bem treinados. Interessante que eu falo, correm ao longo da muralha. A gente, né, sabe que as muralhas, antigamente toda a cidade, né, tinham as muralhas, né, que era o que protegia as cidades, né. E não era muralhinha, aquele negócio pequenininho que a gente, né, fala murinho, não. Tendo muralhas, né, com muralha igual a da China, aquela muralha da China, né, que fizeram para Gengis Khan. Gengis Khan era tão tenebroso que era ali. Um bom exemplo é Jericó, né? Onde se passava 2 carros por cima, né? A Bíblia relata isso aí. Onde tinha moradia em cima. Uma muralha tão grande que tinha casa em cima da muralha. Justamente, né? A própria a Raabe, né? Morava em cima da muralha. Era com sua família, morava em cima das muralhas. Então, como ele fala, caminhava ao longo das muralhas, é nesse sentido. E as muralhas de Jerusalém também eram grandes. Você vai ver isso lá no livro de Neemias também. Não era porque tem que ser algo, tem que ser um forte, algo que desse para quando viesse um exército invadir, ficar os arqueiros lá em cima ali, né? E fica aquele organizado. Então não era um estreitinho, não era para ficar assim, algo que desse espaço para passar os carros, né? Não sei se existia catapulta nessa época aí, mas devia ter algo do gênero. Então, ao longo das muralhas. Verso 10. Diante desses salteadores, toda a terra se atemoriza, e o céu se estremece. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Então, quando ele fala que o sol e a lua estremecem, ele está aqui se referindo ao que aconteceu lá no Egito, na parada, né? Onde se escureceu, o sol e a lua sumiu. Novamente fazendo um comparativo aqui. Vamos entender, igreja, aqui sempre é um comparativo que ele faz com a invasão dos gafanhotos, né? Quando o sol e a lua irão sumir, vão escurecer, né? E interessante no final falar e as estrelas, a luz escurece e as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. O que ele quer dizer aqui? Ou seja, esse exército retira o esplendor do seu firmamento, ou seja, a sua confiança. Porque diante de um povo de um exército daquele, qual a nação que quer ficar confiante? Ou seja, aquela confiança toda que tinha, o esplendor, diante daquele exército, correu, sumiu. Foi tirado ao firmamento, ou seja, o firmamento é algo, né? É um firmamento. Ou seja, a esperança que ela tem foi tirada quando eles viram aquele grande exército, quando se tirou toda a cidade. Não tem para onde correr, não. A esperança foi embora. Foi assim quando a gente lê, né, na invasão, na Bíblia, lá no livro de Jeremias, outros livros também relatam como foi, né? O povo desesperado, né? A esperança foi embora. Porque quando viu a nação, né, que já tinha invadido outras, que já tinha passado como fogo devorador, disse: não dá pra gente não. É se entregar mesmo. E foi algo que até o próprio profeta Jeremias, né, disse para o povo se entregar espontaneamente. E quem não se entregasse iria morrer, como aconteceu. Quem foi espontaneamente para o exílio, né, ficou com a vida. Quem quis lutar, quem quis né, fazer alguma coisa, esses morreram. Né, fugir, esses morreram. Está lá escrito, você lê isso lá no livro do profeta Jeremias. Né? E para finalizar por hoje, o verso 11. Eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso o seu exército. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Como é tremendo o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportar? Então, aqui fala, né, confirma aquilo que eu já tinha adiantado lá atrás.
que esse exército vinha sobre o quê? O comando de quem? Do próprio Deus, né? Eis que Yahvé levanta sua voz à frente do seu exército. O general dos generais era o Senhor. Era Deus que estava na frente do exército, desse grande exército, para invadir Jerusalém, para trazer o juízo. Deus está fazendo juízo através desse exército. Aí, como é imenso o seu exército. O que, assim, né? O que a gente entende, assim, né, em termos mais profundos aqui, o que a gente pode entender é que Nabucodonosor, junto com o seu exército, estava sendo usado como instrumento de Deus. Embora eles não fossem povo de Deus, mas eles estavam sendo usados como instrumento de Deus para derramar juízo sobre Israel. Não só sobre Israel, sobre as nações, todas as nações, né? Como a gente leu aqui, né? Israel foi a principal, mas Deus estava usando. Deus sempre fez isso. Se você ler a Bíblia, Deus sempre fez isso. Deus usou o rei Tiro também, o rei de Tiro, para isso também, né? O meu servo Tiro e tal, mas também depois ele trouxe juízo sobre Tiro também, que deve ser. E lá na frente ele vai trazer juízo sobre Nabucodonosor também. Justamente, sobre tanto é, né, que ele permitindo ali que Nabucodonosor fizesse ali isso. Nabucodonosor achando que era ele, que ele estava absoluto, na verdade era a permissão de Deus ali. Justamente. Mas lá na frente vem o juízo mostrando também que Nabucodonosor não era uma marionete na mão de Deus. Não, justamente. Uma vez pensa isso aí, né? Exato. Ele estava fazendo. Deus não tem marionete, né? Exato. Ele estava fazendo ali por maldade própria. Agora, Deus estava ali permitindo, porque se Deus cessava, mas Deus ali permitindo, mas Nabucodonosor fazendo com sua própria consciência. O próprio ego. Ele estava ali, né? E Deus permitindo, mas vai ter uma hora na história, né? Não agora, mas na história de Israel, que Deus vai parar Nabucodonosor e mostrar para Nabucodonosor quem é Deus. A gente vê isso daí, o próprio livro de Daniel relata. Exato. Né? Primeiro que o segundo sonho dele, né? Porque aqui a gente tem que entender que a Bíblia, gente, não está em ordem cronológica. Justamente. Né? Isso aqui é antes. Isso aqui vem antes do livro de Daniel. Isso aqui não é pós-livro de Daniel. Vem depois na organização aqui. Isso. Mas o que aconteceu aqui, o que ele está profetizando aqui, é justamente algo que ocorre durante e depois do livro de Daniel, né? Então a gente vê, né, como o pastor falou sobre o juízo sobre Nabucodonosor, né, que Nabucodonosor ele passou 7 anos como um animal, né, comendo erva ali no meio, até reconhecer. Né? E Nabucodonosor realmente ele se converteu o cristianismo, não sei cristianismo, mas ele se converteu a Deus. Né? Depois, né? É possível, seria muito dureza, né? 7 anos como bicho, o rei que se tornou o rei de toda a terra, né? Passou 7 anos, né? E você lê lá, né, que ele fala, né? Faltando a minha consciência, ele reconheceu que só Deus era o Altíssimo, né? E só existia um Deus. Pronto. Ali a gente nota a conversão dele, né? Aí você fala, não, mas e na história, ele não tinha se convertido lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Ele disse, aqueles que não adoraram o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não tinha dito que Deus era o Altíssimo. Mas depois de que ele passou 7 anos, ele reconheceu que o poder emana de Deus e que ele faz o que ele quiser e que ele só existe ele como Deus. Ou seja, aí é quando a gente vê a conversão da pessoa. Ali ele era soberbo ainda. Tanto é que esses 7 anos que ele passou, por quê? Porque ele né, começou a bradar, né, eu sou Nabucodonosor, conquistei tudo, sou esse que o outro. E assim que ele terminou, ele começou a crescer as unhas, ele começou a ficar como um animal. E foi tirado do meio dos homens, até que reconhecesse, né, que ele não é nada. E ele reconheceu. Né. Veio o juízo sobre ele. Né, como veio, e depois vai na frente com toda a Babilônia, que a Babilônia depois foi invadida. Né, ali por os médios, né, pelos persas,
né? E você nota que a gente falou sobre essa questão de usar Deus, né, que a gente fica só achando que Deus só usa crente e só profeta. Deus usa quem ele quiser, né? Quem ele quiser ele usa. Então, o próprio rei Artaxerxes, né? Xerxes, Deus usa para exilar um povo e usa outro rei para libertar o povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Tudo perfeito. Não adianta. Sempre vai ser da forma de Deus. Como a gente lê isso aqui tudinho. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle. É assim, aqui. Né? E hoje, meus amados, não pense que Deus perdeu o controle, não. Mas por que a gente não deu isso? Porque tem tanta fome. Porque o homem, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Ele vai chegar o dia do juízo. Né? Como chegou para esse povo aqui. Né? E interessante que o final do versículo 11, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Né? Então, aqui a gente leu a descrição da invasão do capítulo 1. De como foi, capítulo 2 do 1 ao 11, a descrição de todo o exército que invadiu, né, que foi comparado com os gafanhotos. Quando você lê gafanhoto, você, né, entenda como exército, como isso que a gente lê hoje aqui. Então a gente viu, né, toda a particularidade do exército, do poderio bélico, né, como eles eram estrategistas, não impedia nada, impedia eles. Por onde eles passavam, destruía tudo. O que era Jardim do Éden, eles passavam, ficava como deserto. Então a gente viu o juízo que chegou, né, sobre a nação de Jerusalém, sobre o reino do sul, assim como chegou do norte, chegou também do reino do sul. Né? Então, eu tenho aqui apenas duas aplicações para a gente. Né? Mas eu acredito que a leitura em si, né, já foi aplicação, a gente já foi aprendendo muito sobre essa questão do juízo de Deus, sobre, né, como era. Né? Acho que foi algo muito rico em questão histórica, né? De história, né? A gente vê como um exército e a gente, né, notar a soberania de Deus. Né? Então, em primeiro lugar, né, a primeira aplicação que eu entendo aqui para a gente é que é dever nosso anunciar o juízo de Deus. No capítulo 2, verso 1 diz, né, tocai, né, fazei soar a trombeta, anunciai que tremam que o dia do Senhor está próximo. Então, cabe a nós, meus amados. Temos que pregar sobre o juízo de Deus, sobre o inferno, sobre que a vida eterna. Não está só paralisado em pregar sobre você é isso, você é aquilo outro. É as pregações de hoje. Cabe a mim, cabe a você anunciar, toque a trombeta. O dia do Senhor está chegando. Olha, se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno, meu amigo. Não faça isso não. Prega a palavra. É dever meu, é dever seu, anunciar, né, como atalaia, como um sacerdote real. Anunciar as boas novas do reino. Assim como a gente ouviu aqui. Tocar a trombeta. Então toca a trombeta. Mas fale daqui, ó, que o dia do Senhor está próximo, que Jesus está voltando. Porque o que mais se vê são pregações fixando o cristão aqui. Aqui não é nosso lugar. Aqui não vai ser nenhum lugar nem dos ímpios, porque Deus vai destruir tudo, Jesus vai destruir tudo. Então, entendeu? Se não é lugar deles, e da gente principalmente. Mas as pregações são pregações para a gente cada dia se enraizar aqui. São tantos crentes enraizados aqui. E quando se fala da volta de Cristo, fica com medo. Porque não tem certeza da sua salvação. Não deseja estar com Cristo. Então, cabe a nós anunciar essa mensagem
em especial do dia do Senhor, da volta de Cristo, porque nós somos atalaia. E o segundo, né, a segunda e última aplicação é: o juízo de Deus também chegará até nós. Note que no verso 11, no final do verso 11 diz, né, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Ou seja, chegou até eles. A nação de Jerusalém achava que não ia chegar, até, né, falava mal do seu reino vizinho, né, do reino do norte, né, quando foi invadido pelos assírios, né, até fazia aliança com o assírio, com os egípcios para, né, só que chegou para eles. Eles achavam que os pecados deles eram ocultos, porque eles eram filhos de Abraão, porque eles seguiram, né, a linha de rei de Davi, né, o rei do norte não, né, porque foi Jeroboão, né, que não era da linha, né, Roboão que era da linha de Davi, que era neto Roboão. Então ele seguiu a linha, né, de reis de Davi. Todos os nossos reis foram da linhagem real de Davi, vindo direto de Davi. O templo de Jerusalém, o templo estava conosco. Isso não impediu o juízo de chegar para eles. Por quê? Ser da linhagem de Davi, ter o templo lá, não quer dizer nada. Então, meu amigo, não pense que porque você vai para a igreja, porque você tem 30 anos de cristianismo, porque você é pastor, evangelista ou qualquer coisa assim, que o juízo não vai chegar não. Porque chegou aqui para esse povo eleito por Deus, o povo de Deus, o povo, né, que Deus escolheu para ele escolheu a nação de Israel para ele, e chegou para ele. Como é que não vai chegar para essa nação de hoje, né, tão imunda como hoje, como diz o pastor Paulo Júnior, a pior geração, e é mesmo. Como é que não vai chegar? Por isso que a primeira aplicação é essa: anuncie, troque a trombeta, porque o dia do juízo está chegando, e vai chegar, e vai ser muito pregador aí, muito pastor aí, se achando, vai chegar lá. Fizemos sinais em teu nome, pregamos, curamos, né? Expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, porque vocês praticam iniquidades. Vai chegar. Por isso que devemos anunciar essa palavra. E você que sabe, né, que está, que acha que não vai chegar, que vai dar tempo, não sei se vai dar tempo, porque a gente não sabe nem dia, nem hora. Note que a gente leu, né, aqui que eles entravam, eles sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas, surpreendendo o povo lá. E o próprio Jesus falou, né, que o dia, né, que ele voltar vai ser como um ladrão, né, de surpresa. Será que vai dar tempo de você se arrepender? O juízo vem. Eu estou fazendo meu papel, a gente está fazendo nosso papel de atalaia. Estamos avisando. A gente leu aqui 11 versículos falando sobre o que aconteceu com o povo que não quis se arrepender do seu pecado. Você se acha melhor do que esse povo de Deus, eleito por Deus? Eu não me acho melhor. Eu não me acho. Então medite nisso, reflita bem sobre essa questão. O dia do Senhor está chegando. Vai chegar o juízo sobre essa nação também, sobre essa época. Graça, louvado seja. Que chegue. Porque o negócio cada dia está mais difícil. Mas será que a gente tem essa confiança toda que pode vir, Senhor? Será? Essa pergunta é como, né? Quem poderá suportá-lo? Quem vai suportar é quem está em Cristo, que na verdade não vai nem passar, porque já passamos da morte para a vida. Não há mais juízo, não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Romanos 8 nos fala disso. Mas o juízo vem para aqueles que não fizeram aliança com Ele, para aqueles que disseram que fizeram aliança com Ele, para aqueles que disseram que se converteram.
mas estão apenas convencidos. Apenas fazem parte de uma religião, parte de uma denominação, que não salva ninguém, que salva Jesus Cristo. Então, lembre disso. Primeiro, você é atalaia, você filho de Deus, anuncie que o Senhor Jesus está voltando. Anuncie também sobre que o juízo irá chegar, para que o povo faça uma aliança com Cristo. E a salvação só vem de uma forma, né? Pela pregação da palavra do Senhor. Aprove a Deus salvar por meio da sua palavra. Então medita nisso, né? Te esperamos até um domingo, né? Nosso culto, e quarta que vem, se assim Deus permitir, finalizaremos esse capítulo 2. Fique na paz, em nome de Jesus, e fique com essa mensagem, né? Que nós devemos anunciar, porque o juízo do Senhor será como está escrito aqui em Joel, terrível, um dia terrível. Quem poderá suportar? Eis a pergunta, né? Você pode suportar? Fica com isso aí, né? Você vai suportar? Isso não são palavras muito fáceis, muito boas de pregar, porque são palavras que alertam e são palavras que trazem temor e tremor. Não são palavras que vai trazer conforto, ânimo, alegria. Não. Vai trazer temor, vai trazer tremor. Vai trazer alegria, sim, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm a convicção que esse juízo não vai vir sobre eles. Aqueles que não têm realmente vão tremer, vão ficar, né? Como a gente leu aqui, com o rosto pálido, com medo. Eita, não é que Jesus voltou mesmo? Então a gente relata. Os 11 versículos que a gente leu, aqui a gente entende que vai ser como o dia do Senhor, né? O excesso do Senhor grande, a gente lê Apocalipse e ver como é que é. Porque quando a gente fala em Bíblia, explica a Bíblia e sempre está interligada. Amém? Vamos orar e finalizar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a gente possa ver esse exemplo, Senhor, do teu povo, né? O povo de Israel, que não se arrependeu e veio sobre ele os juízos. Nos ajuda, Espírito Santo, a permanecer firmes, adorando ao Senhor e anunciando essa palavra. Como verdadeiras atalaias de Cristo, anunciando o juízo, anunciando que Jesus Cristo está voltando, para que esse povo que não se converteu, se converta, meu Pai, e que faça uma aliança com Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, né? Tira nossa timidez, nosso medo de anunciar a tua palavra, Espírito Santo. Obrigado, nos dá um resto de semana abençoado. Abençoa todos que estão aqui assistindo conosco, aqueles também que por algum motivo saíram, você possa também continuar abençoando, no nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém.